Lucas capítulo 9, versículo 23, quem encontrou diz amém. Nossos nobres irmãos, obreiros que estão aqui, Deus abençoa, tá? Em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe o nosso pastor presidente também, pastor Daniel. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz e siga-me. Amém? Ainda de Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Deus poderoso, engrandecemos e exaltamos o teu santo nome, pois somente, ó Deus, tu és digno de honra, digno de glória, digno de toda a majestade e de todo o louvor. Somos gratos a ti, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos. Te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor já tem falado conosco. Pai querido, que esta palavra venha ser uma semente plantada em nossos corações e que essa semente ela possa germinar e gerar frutos de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o teu assento, adorando e glorificando o Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema desta campanha é santificação, na qual o texto base encontra na carta escrita aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse tema, santificação, é um tema bastante sugestivo, e o engraçado é que se nós quisermos encher a igreja, nós colocaríamos a campanha de portas abertas, mas como que o tema é santificação, às vezes não é tão atrativo, né, para a vida daqueles que dizem buscar ao Senhor. Mas, como que todo assembleano ama esse tema, eu amei estar recebendo o convite para falar um pouquinho daquilo que Deus colocou aos nossos corações. Quando nós olhamos para o processo da salvação do homem, nós observamos dentro de duas linhagens teológicas antigas, que são chamadas de monergismo e de sinergismo. O monergismo e o sinergismo atualmente é conhecida como calvinismo e arminianismo. O monergismo, dentro do mecanismo, do processo da salvação do homem, é um ramo da teologia que vai ensinar que Deus ele é o autor 100% da salvação na vida do homem, que Deus ele tem todo o papel na salvação e que o homem não tem responsabilidade nenhuma para estar esforçando para ser salvo. O monergismo ensina que se nós somos salvos uma vez, nós seremos sempre salvos. É aquilo que o calvinismo sempre tem ensinado. O sinergismo, que é uma visão arminiana, que é a visão da Assembleia de Deus, ela nos mostra que existe um mecanismo nessa salvação, mas dentro desse mecanismo, Deus ele é o autor principal e primordial da salvação, mas o homem ele também tem algumas responsabilidades para atuar no processo de salvação. Quando nós olhamos para dentro do sinergismo, tanto o papel de Deus quanto o papel do homem na salvação, nós observamos alguns processos, e dentro desses processos existem três etapas ou três pontos fundamentais na salvação do homem, que é aquilo que nós chamamos de justificação, regeneração e santificação. A justificação ao qual nós recebemos pela fé, porque entendemos que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça de Deus. Essa justificação, ela vem por intermédio da cruz do Calvário, que foi o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, ou seja, nada e nem ninguém tem o poder de justificar o homem, a não ser a pessoa de Jesus Cristo e o teu sacrifício na cruz do Calvário. Essa justificação, ela só vem por intermédio do sangue de Cristo derramado por cada um de nós. A regeneração, como todos nós já conhecemos, é quando nós falamos sobre o novo nascimento. A regeneração, ela vai mudar a natureza de alguém, ou seja, se eu pego uma cadeira de plástico e tento transformar ela em uma mesa de madeira, eu vou fracassar e vou me frustrar com essa transformação,
porque a natureza da cadeira é o plástico e a natureza da mesa é uma madeira. Então, quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando da velha criatura com a sua velha natureza morrendo e uma nova criatura ressurgindo, nascendo, porém com uma natureza espiritual, ou seja, o único que pode mudar a natureza na sua essência é a pessoa de Jesus Cristo, a manifestação da sua graça sobre a vida daqueles que creem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, a terceira etapa, nós temos a santificação. A santificação, nós temos dois momentos. O primeiro momento, nós vamos observar que vem de Deus, e o segundo momento, que é o que o sinergismo ensina, que é o papel do homem no processo da salvação. A santificação, ela tem por base Isaías capítulo 1, versículo 18, ao qual nos diz que mesmo que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que eles venham estar vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, o primeiro processo da santificação, assim como o profeta Jonas, ele tinha profetizado que é o Deus, o Senhor que nos santifica. A santificação, ela vem como a neve. A neve, ela não vem de baixo para cima, mas pelo contrário, ela vem de cima para baixo, porque o primeiro processo da santificação do homem, pastor Ramon, o que é santificação? Santificação é o processo que nós passamos para a separação daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que é pecado. Então, a santificação, ela nos separa daquilo que nos afasta de Deus. Então, o primeiro processo, pastor José Lúcio, é quando vem de Deus e a manifestação da sua graça sendo derramada sobre a vida daqueles que depositam a sua fé no Senhor. Agora, a segunda etapa da santificação é quando o profeta Isaías nos diz que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a ovelha, como a lã da ovelha. A ovelha, ela vai ter a sua lã, e a sua lã, ela não nasce de fora para dentro, pelo contrário, a lã, ela nasce de dentro para, me ajude a pregar, irmão, de dentro para, porque quando a santificação de Deus se manifesta como a neve, a causa, a consequência e o poder da santificação de Deus não vai começar no seu externo, mas pelo contrário, vai começar através do nosso interno, na nossa essência, no nosso coração, porque a santificação de Deus não traz um quesito importante naquilo que eu tento mostrar por fora, mas aquilo que eu sou por dentro, automaticamente vai mostrar aquilo que eu sou por fora também, ou seja, a santificação de Deus, ela tem um papel fundamental de nos transformar internamente e que externamente eu consiga mostrar aquilo que de fato eu sou diante do Senhor. A santificação, então, traz essas duas etapas, primeiro de Deus e depois vem do homem. Então, quando nós falamos, irmão, de santificação, nós não estamos falando apenas naquilo que Deus pode fazer, mas o maior desafio da igreja nos últimos dias é aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor, que é a resposta a essa santificação que é derramada sobre a nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Pastor, então a fé vai trazer a salvação? Não, a fé, ela é o braço que estende para receber o presente de Deus, que é a graça. A graça nos salva, mas a fé é a mão que é estendida para receber esta graça. Então, se nós não esticarmos esta mão, se nós não esforçarmos para entrar pela porta estreita, nós estaremos falhando no processo de santificação, que é o terceiro e último processo para que nós viemos gozar a salvação de Deus para com a nossa vida. Então, a graça do Senhor, irmã Daiane, não anula a minha responsabilidade de me esforçar no processo de santificação. O crente recebe a graça, mas a graça, ela me responsabiliza em buscar uma vida de santificação diante
do Senhor. Agora, quando nós olhamos para dentro deste texto que está em Lucas 9, versículo 23, aqui nós iremos observar o processo de esforço humano para passar a seguir a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, para seguir Jesus, irmã Luciene, existe um processo, existe um caminho. Não é só a manifestação de Deus, porque Deus tem se manifestado todo dia. A palavra tem sido pregada em cada culto, a cada momento, a oração na igreja. Há muitas pessoas que até vão para o YouTube, a todo momento nós vamos passar na rua e vamos ouvir e ver a manifestação de Deus sendo derramada. Mas agora a grande questão é, o que eu estou fazendo para de fato seguir a pessoa de Jesus Cristo? Porque pelo incrível que pareça, isso não é segredo para ninguém, não existe salvação sem a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o único meio que nos leva para a salvação. Pode falar de Sócrates, pode falar de Platão, pode falar de Freud como pai da psicanálise, mas se não houver a pessoa de Jesus, nunca haverá a oportunidade de salvação. E a maior necessidade do homem não é ter o melhor carro ou carro do ano, ou a melhor casa da cidade. A maior necessidade do homem é aquilo que nós chamamos de salvação. Então, sem Jesus não há santificação, mas se não tem a pessoa de Jesus, eu estou caminhando passos largos para a condenação eterna. Então, pastor, como que eu preciso, ou o que eu preciso fazer para seguir a pessoa de Jesus? O texto é bastante claro quando nos mostra, pelo menos, no mínimo, 3 processos para seguir a pessoa de Jesus. Quantos, irmãos? 3 processos. 3 processos para seguir a pessoa de Jesus. O texto vai nos dizer: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz. E então, você vê que o siga-me está apenas no final do processo. Isso significa, para que eu venha seguir os passos de Jesus, eu primeiro preciso passar por alguns processos. O que me chama bastante atenção, e eu já vou entrar dentro do texto, é que o autor Lucas, ele vai começar a escrever nesse texto, no versículo 23, dizendo o seguinte: e dizia a todos. O que isso significa? Que esse processo não é só para a gente que somos crentes dentro da igreja. Esse processo, para ser salvo, é para toda a humanidade. Se todo mundo observar esses 3 processos, enfrentar esses 3 processos, eu tenho uma certeza e a convicção que a graça salvífica de Deus vai ser derramada sobre a vida daqueles que o recebem. Amém? Meus irmãos, qual que é o primeiro processo? Vamos lá. Jesus, ele está dizendo: se alguém quer vir após mim. Por que após? Porque Jesus vai como é que é aquela canção, as irmãs que cantam? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Por quê? Porque Ele vai na frente, porque Ele estará nos direcionando para o caminho que precisa ser seguido. Se Jesus ele vai na frente, isso significa que nós precisamos ir atrás, porque aonde Ele passa ou aonde Ele pisa, eu também preciso pisar. Agora, se Jesus virar para a direita e eu for para a esquerda, isso não é seguir, isso é estar perdido. Então, infelizmente, muitos estão seguindo os passos do mundo em vez de seguir os passos de Cristo Jesus. Então, Jesus ele vem dizendo: se alguém quer vir após mim. O primeiro ponto e a primeira etapa, se você quiser anotar, os irmãos fiquem à vontade. Não é culto de ensino, mas nós ministramos assim, irmãos. Mas no final eu sei que os irmãos vão glorificar o Senhor. Se vocês querem vir após mim. Primeiro ponto, tem que querer. Amém? Primeiro ponto, não tem como, irmão Jean, seguir a Jesus se antes não querer. Pastor, mas todo mundo diz que quer, mas quando Jesus ele está falando, aquele que quer vir após mim, não é um querer de boca para fora. Se nós sairmos hoje por essas ruas da cidade, pastor José Lúcio, e perguntarmos quem é que quer Jesus, muita gente vai levantar a mão, mas poucos verdadeiramente vão desejar enfrentar aquilo que Jesus nos ordena na sua palavra.
Então o querer, como diz um ditado popular que nós conhecemos, que querer não é poder, mas é porque esse querer é um querer de boca para fora. Quando Jesus ele fala de querer seguir ele está falando daquele desejo de almejar, em compreender, conhecer e se relacionar com a sua pessoa. Isso demonstra intimidade. Porque antes de nós começarmos a querer demonstrar que nós somos santos ou que nós somos crentes, primeiro nós precisamos converter os nossos corações. Eita Jesus! Então o segredo é querer, porque o querer é a demonstração do real desejo e objetivo que eu tenho dentro da minha alma. Então quando nós falamos sobre desejar, almejar e querer a pessoa de Jesus, automaticamente nós estamos depositando a nossa fé no Senhor. E o que é a fé? Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a convicção daquilo que eu não vejo, das coisas invisíveis. Ou seja, eu não vejo, meus braços não estão arrepiados, parece que o céu está de bronze, mas mesmo assim eu sei que Ele está lá. Aleluia! Esse é o verdadeiro querer. Estou passando pela luta, mas eu quero Jesus. Estou passando pela tribulação, mas eu quero Cristo. As coisas que o mundo oferece, pode até me oferecer, mas o meu coração, a minha fé está depositada no Senhor. Porque em Hebreus 11, versículo 6 ainda nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aleluia! Então, quando nós queremos verdadeiramente, nós estamos depositando a nossa fé no Senhor. Irmãos, a fé é o braço que recebe a graça. Sem fé é impossível de agradar. Fé, no grego, pistes. Isso significa que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não estou sentindo, eu sei que Ele está no controle. Isso é fé, irmãos. Aleluia. Jesus, ele sempre ensinou sobre fé. Jesus sempre falou sobre fé. É por isso que nessa primeira etapa, não tem como seguir Jesus com incredulidade. Porque se eu sigo Jesus com incredulidade, eu permaneço morto. E eu não passei e experimentei a regeneração de Deus na minha vida. Não nasci de novo. Porque Jesus, ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Então, como se eu não tenho fé, eu não tenho credulidade, mas o meu coração está cheio de incredulidade, eu quero demonstrar que eu estou vivo? Só existe vida aquele que está aos pés do Senhor. E somente quando nós almejamos, queremos e de fato nos relacionamos com Ele, que nós nos prostramos diante dos seus pés e entendemos: Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Quem pode glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia! Então o primeiro passo tem que querer, almejar. A pergunta que eu faço hoje é: o que é que você quer? Será que nós realmente queremos a Jesus? Será que de fato eu só estou vindo para a igreja para criar uma rotina religiosa? Porque se o pastor não me ver aqui, ele vai me cobrar e vai achar que eu não tenho mais fé. Não. Nós viemos aqui porque o meu coração de fato almeja a buscar e adorar esse verdadeiro Deus. Aleluia! Nós não estamos aqui por conta do homem, nós não estamos aqui para mostrar as roupas, nós estamos aqui para mostrar que a minha essência, a minha natureza, ela me impulsiona a adorar ao Senhor. Aleluia! O primeiro ponto, aquele que quer vir após mim. Irmãos, a gente está caminhando, ou já tem 8 anos, bem recente, pastoreando igreja. Mandaia, eu não prego para ter agenda. Não prego para ter agenda. A minha mensagem é pastoral, e a maioria das vezes a gente prega dessa forma, irmão Luciano. Porque a minha preocupação como pastor, na congregação onde eu estou pastoreando, pastor José Lúcio, não é a maneira se a igreja vai dar glória, se a igreja não vai dar glória, mas é a forma que ela vai sair daquela porta lá para fora e se de fato está praticando a sua palavra. Esse é o verdadeiro objetivo, é aquilo que a irmã Luciane falou aqui agora há pouco, é a palavra que nos liberta, não é movimento que tem por aí fora não, é a palavra de Deus, ela é autossuficiente. Você quer essa palavra? Você almeja de fato essa palavra? Salmo 1, verso 2, antes, o meu prazer está na lei
e nela eu medito de dia. Nós estamos falando de quê, irmãos? De palavra ou de fé? De fé. Mas Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz que de sorte que a fé, ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, se não tem palavra, não tem fé. Se não tem fé, eu não recebo a graça. Eu não recebo a graça, eu estou desperdiçando a minha salvação no Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Primeiro ponto, se alguém quer vir. Segundo, o versículo é simples, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. A gente não veio aqui pregar algo novo. A gente veio aqui falar aquilo que nossos pastores há anos já vêm pregando. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Não quer dizer, fugiu o nome do guerreiro. Fugiu o nome. Anísio, estava lembrando aí na hora. Irmão Anísio, o evangelho, ele é simples. Mas não significa que ele é simples, que ele seja fácil. Porque a dificuldade do evangelho é a prática. Porque uma coisa é o saber teórico, outra coisa é o saber prático. Uma coisa é eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, outra coisa é eu praticar aquilo que está escrito na palavra. Então a dificuldade e a mensagem que eu quero trazer nessa noite é uma mensagem prática. É aquilo que eu não vou apenas conhecer. Irmão, quem é que não conhece esse versículo? Quem é que não entende esse versículo? Aquele que quer vir após mim. É simples demais, porque o evangelho é assim. Mas a questão é, estou praticando? Sim ou não? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Segundo ponto, não existe a possibilidade de seguir a Jesus se não tiver uma vida de abnegação das suas próprias vontades. É simples isso aqui, irmãos. Negar a si mesmo, para mim, é um dos pontos mais difíceis que existe no processo para seguir a Jesus. Porque se nós olharmos para nossas vontades, às vezes a nossa vontade não vai nem estar aqui. Ou às vezes a nossa vontade é ouvir alguma outra coisa que possa me agradar. Porque infelizmente, irmãos, o que nós estamos mais vivendo hoje são pessoas que vão para a igreja achando que a igreja é restaurante e o pregador, ele é o garçom que vai passar com a bandeja e servindo tudo aquilo que agrada aos clientes desse restaurante. Mas a igreja não é dessa forma. A igreja, ela ministra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela também é confrontativa. Estar na igreja nem sempre significa ser agradado. Mas mesmo sendo desagradado, esse desagradamento, não sei se existe essa palavra, vai gerar um peso de glória eterna sobre a minha vida diante do Senhor. Você está entendendo, irmão? Me ajude a pregar nessa noite, dá um brado de vitória ao Senhor, aleluia. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Irmãos, negar as próprias vontades, desejos e paixões. Será que nós estamos deixando as nossas paixões de lado? Será que de fato eu estou negando aquilo que eu quero? Pastor, o que eu quero eu não estou recebendo, por isso eu não estou me agradando em estar participando desse departamento. Quem falou que é para te agradar? Quem precisa estar agradado aqui é quem? E como que eu agrado a ele? Através da? Porque sem ela é impossível lhe agradar. Mas Jesus, ele vem dizendo, negue a si mesmo. Meus irmãos, nós estamos vivenciando na contemporaneidade, no presente século 21, um ramo de filosofia grega que nós chamamos de hedonismo. O hedonismo é antigo, isso vem desde a era grega, com a mistura do grego, romano, né, e teve uma mistura judaica também, mas isso é coisa histórica. Mas quando nós olhamos essa filosofia, hoje em dia ela está de forma moderna. O que é o hedonismo moderno? É a busca do prazer a qualquer preço, sem se preocupar com as consequências. A humanidade hoje, ela está mais preocupada com aquilo que agrada, aquilo que traz prazer. Porque hoje, alguns cultos, eu não estou criticando igreja nenhuma, mas como protestante, apologeta também, que é uma área que eu tenho atuado bastante, eu sou muito defensor do credo cristão, da palavra de Deus. O que nós temos observado hoje são cultos cheios de dopaminas,
cultos dopaminérgicos, pirotécnicos, que tem que apagar as luzes da igreja, tem que ter uma performance técnica, porque se não tiver todos esses, é muito bom a performance, é muito bom, mas se não houver isso, parece que não tem adoração, e parece que todo culto tem que fazer uma coisa nova, porque a dopamina no cérebro é desse jeito, é a mesma coisa de uma pessoa que usa droga, usa crack, ele usa um agora, daqui 2 semanas, um já não é suficiente, tem que usar 2 não é suficiente, tem que usar 3, então no culto está da mesma forma, se não tiver algo diferente, o culto foi ruim, mas quem te falou que o culto é para você? O culto é para o Deus Criador dos céus e Criador da terra, aleluia, negue a si mesmo. Vivenciamos em uma era de idolatria emocional. É por isso que os pregadores coaches têm crescido, porque se eu não trazer palavra motivacional, se eu não chamar você de ponto fraco de Deus, se eu não trazer uma voz mansa, se eu não pregar somente o amor, se eu não pregar aquilo que dá prazer, parece que o culto não tem graça, mas a Bíblia nos mostra que não existe evangelho sem negar as minhas vontades e sem antes tomar a minha cruz e seguir ao Jesus. Somente aquele que entendeu essa palavra, levante a tua mão para os céus, que eu quero nessa noite profetizar em nosso tempo, nesse ano ainda de 2025, que muitos virão se despertar para negar as suas vontades, para viver a vontade do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Arabassou de rácia. Irmãos, é o processo mais doloroso. Eu não quero ser hipócrita aos irmãos e dizer que eu não sinto dificuldade em negar as minhas vontades. Essas vontades incluem vaidades e paixões. Pastor, o que é vaidade? Não é maquiagem que eu estou falando, irmãos. Vaidade, Salomão diz, tudo é vaidade. Tudo que não tem Deus, que não vem dele, se torna o quê? Vaidade. Às vezes a vaidade está em coisas tão pequenininhas, e que aquelas coisas pequenininhas estão se tornando idolatrias. A idolatria é tudo aquilo que nós direcionamos a nossa atenção, a nossa adoração, em vez de ser para Jesus. Ele diz, aonde está o teu tesouro, está o teu... O que é idolatria emocional? Já viu aquelas pessoas falando assim, olha, você está gordinha, você está gordinha, a pessoa nem está, mas só porque a outra pessoa falou, ela se apega tanto naquela palavra, que ela começa a pensar tanto naquilo e achar de fato que está gordinha, e vai começar o quê? Querer emagrecer. Aí você emagreceu, a pessoa chega e fala assim, não, agora você está magrinha, e ela cria aquilo na cabeça, vai alimentando, vai idolatrando, vai direcionando a sua atenção pelas palavras dos homens, e começa a querer o quê? Assim. Aí, ou seja, isso é uma idolatria emocional. Eu prefiro dar atenção e ouvir daquilo que as pessoas falam do que aquilo que de fato Deus está falando. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos vivendo aquilo que o mundo tem colocado para nós viver, é um estereótipo social. Se você não for dessa forma, você não é aceito. Mas quem diz que a igreja ela vai ser aceita neste mundo? O mundo jaz do maligno. Nós estamos peregrinando por essa terra. Nós temos um cidadão da terra? Temos, mas a nossa verdadeira cidadania está no céu, adorando ao Senhor, aleluia. Eu só apertei sem querer, meu nobre, Deus abençoa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vem nos mostrando acerca dessa militância que a nossa carne tem em desejar as coisas do mundo, paixões do mundo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vem dizendo que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra o bem que eu quero fazer se eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu. O que Paulo está falando? Do conflito interno que há dentro de nós. Ao mesmo tempo a carne querendo sobressair, e ao mesmo tempo o espírito também querendo sobressair. Mas eu aprendi com a minha professora de pré-batismo, pastor José Lu, não sei se o senhor conheceu ela, uma que o senhor conheceu, irmã Isaura, e a outra irmã Joaninha. A irmã Joaninha, você conheceu a irmã Joaninha? Não, no Nova Pirapora? Misericórdia. Conhece sim, eu vou mostrar a foto, você vai lembrar. Elas viravam para mim no meu pré-batismo, irmãos. Eu batizei, tenho 29 anos hoje, eu batizei com 12 anos de idade. Foi em 2009, se não me engano. Elas olhavam para mim e falavam assim, aquilo que você mais alimentar é aquilo que vai sobressair sobre a tua vida. A grande questão é, como que eu nego as minhas vontades? Não alimentando mais a carne, mas alimentando o meu espírito para buscar ao Senhor.
Aleluia. A carne milita contra o espírito, estão guerreando, lutando. Irmãs, olhem aqui para mim. Hoje as irmãs ganharam, né? Mas tem alguns guerreiros que estão aqui ainda no campo de batalha. Mas, minhas irmãs, nem todo dia o inimigo vai chegar na porta da sua casa, vai bater e vai lhe oferecer um prato para você comer. Embora come quem quer, né? Ele oferece. Mas todos os dias nós iremos acordar com o nosso maior, irmão Anísio, nosso maior inimigo. Sabe quem é? Você mesmo, eu mesmo. O nosso maior adversário não é Satanás, ele já está condenado. Nós já fomos salvos através da pessoa de Jesus. Ele vai tentar muitas das vezes, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque a nossa carne está militando todos os dias com o espírito. E todos os dias o meu espírito está militando contra esta carne. A grande questão é, o dia que eu deixo de buscar, é o dia que eu estou deixando a carne dominar a minha vida. É isso que Jesus ele diz. Como que não tem como, irmão, o evangelho não tem como não ter a parte da abnegação e negar as minhas vontades. Não tem jeito. Sempre vai haver um momento de dificuldade para seguir a Jesus. Irmãos, a gente tem que distinguir o que de fato é dificuldade para seguir a Cristo e aquilo que de fato Deus está colocando a gente como prova. Porque nem tudo é prova. Porque tem coisas que são situações normais da vida daquele que decidiu a seguir a Jesus. E eu vou finalizar, o meu tempo já está passando, mas ele está dizendo, olha, negue a si mesmo. E a cada dia toma a sua... Irmãos, Lucas 9, 23, a pergunta é, Jesus já tinha sido crucificado aqui, sim ou não? Não. Antes que alguém fale que sim, eu já respondo logo. Não, ele não tinha sido crucificado. Então por que Jesus falou da cruz? Para nós tomarmos essa cruz todos os dias. Irmãos, essa cruz aqui é uma cruz romana. Todos nós conhecemos a cruz romana, que é a cruz que Jesus foi crucificado. Essa cruz era costume já, Jesus não inaugurou a cruz. A cruz já era um costume de condenação daqueles que cometeram algum tipo de crime dentro do Império Romano. Ou seja, a cruz da época de Jesus é a cadeira de morte hoje, a cadeira elétrica. Alguns usam o crucifixo, né? Andando com a cruz, a correntinha. É a mesma coisa de eu pegar aquele crucifixo e colocar uma cadeira elétrica também de miniatura e começar a andar. Ali é um símbolo de pessoas que cometeram crime e que foram condenados à morte. Então qual que é o símbolo da cruz? É morte. Esse é o símbolo da cruz. O símbolo da cruz é morte. Então, o que Jesus está dizendo? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz. Mas se cruz é para mim morrer, por que tem que ser todo dia? Eu não só morro uma vez só? Jesus ele está dizendo que todo dia nós precisamos morrer. Pastor, eu já vi que o senhor não é coach, isso mesmo. Todo dia a gente tem que morrer. Mas morrer pelos nossas paixões e nossos pecados. A velha criatura precisa ser morta todos os dias. Irmãos, grava essa frase, não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não é esses evangelhos açucarados que estão pregando. O evangelho açucarado, não é, o evangelho tem que ter cruz. Morrer todos os dias. É fisicamente? Não, mas é morrendo para as paixões deste mundo. É morrendo para o adultério, para a prostituição, a mentira, a fornicação, a divisão. É para morrer para a fofoca, para o apedrejamento. É morrer para a religiosidade extremada, mas para viver uma nova essência, como uma nova criatura na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que quer vir tem que querer, mas tem que negar-se a si mesmo e a cada dia tomar a sua cruz para começar a seguir a Jesus. Aleluia. Coloca de pé nessa noite em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Tome a cada dia a sua cruz. Aleluia. Irmãos, sempre haverá prova, dificuldade. Na cruz, irmãos, a coroa de espinhos, há açoites, há lanças que perfuram o corpo, igual perfurou o corpo de Jesus. Na cruz sempre haverá os cravos nas mãos e nos pés.
É por isso que o apóstolo Paulo, pastor José Lúcio, ele soa com a alta voz quando ele escreve que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Essas lutas não foi feito para fazer você parar. Pelo contrário, essas marcas, esses açoites, foi feito para mostrar que Deus, ele tem o controle na sua vida e você não parou, você não desistiu. Não foi só porque você, eu entendi, não. Foi porque a graça de Deus manifestou e te sustentou até hoje e vai continuar te sustentando até a sua volta para buscar a tua amada igreja. Soberano Deus, santo e eterno Pai, Pai querido, te amamos, te adoramos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai. Nessa noite eu lhe peço, nos ajude, Senhor, a passar pelo processo da salvação, que a santificação, Senhor, nos ajude, ó Pai, a negar as nossas vontades, a tomar a cada dia a nossa cruz. Pai querido, nos ajude a aproximarmos do Senhor, porque a tua palavra diz que se chegarmos até a ti, o Senhor chegará até a nós. Assim, ó Pai, nós pedimos e convicto com a vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus abençoe os irmãos.